Olá, meus queridos alunos, professor Luiz Cláudio aqui. Nesta aula de hoje que eu trago um conteúdo, né? Nós vamos estar iniciando aí o conteúdo sobre funções. Então, peço que você aí acompanhe o vídeo, né? Se não entendeu, pausa o vídeo, retorna novamente, beleza? Espero que vocês consigam entender perfeitamente. Vamos lá, então vem comigo aí. Funções, tá? Está no livro de vocês, na página 23, está no livro aí. Todo mundo, quem quiser acompanhar, acompanha no livro, beleza? Então vamos lá. Definindo funções. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar sobre as informações do que é uma função, tá? E como é que a gente vai chegar nessa definição. Uma função é a relação de dependência entre dois elementos. Então, a gente vai verificar que é uma dependência entre dois elementos variáveis, né? Que atendem algumas condições. Então, vejam bem. Para mim ter uma função, eu tenho que ter um elemento, né, um elemento que pertence a um conjunto, e eu tenho outro elemento que pertence a esse outro conjunto. Beleza? Vamos ter dois conjuntos, sendo que o elemento pertence a um primeiro conjunto, e também vai pertencer a outro conjunto, né? No caso, são dois conjuntos ali, então são elementos distintos. Então vamos lá. Para entender tais condições, vamos recorrer duas ilustrações. Percebam aqui comigo. Primeiramente, pensemos em função como sendo uma máquina. Vejam bem, pensem numa função imaginando como se ela fosse uma máquina. No início, né, eu tenho uma entrada e eu vou ter uma saída. E no meio eu tenho um processo ali, né? Então, vejam bem que uma função ela é comparada, você pode compará-la como se ela fosse uma máquina. Você vai iniciar um valor, vai iniciar um procedimento aqui, e dentro desse procedimento você vai ver ali que você vai ter um processo. Dentro desse processo ele vai me dar um resultado final. Tá? Então imaginem mais ou menos uma função como se fosse uma máquina. Então venham comigo. Sendo uma máquina que transforma números do conjunto submetido a sua entrada, no caso aqui o conjunto A, em outro número a sua saída. Né? Então vejam bem, eu inicio com um número e vou terminar com outro número, porém dentro dessa máquina tem um processo, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo, ó. Veja bem que aqui nós temos um x, né? Esse x é qualquer valor, dentro dele ele vai sair, vai ter essa entrada aqui, e ele vai dentro dessa entrada tem um processo, né? Dentro daqui nós temos um processo, então vai ser a função, que vai me gerar um resultado. Nesse caso, o processo de transformação é dado pela lei de função. Então vejam bem, aqui dentro dessa função eu tenho uma lei que está definindo essas informações, que vai pegar esse número e vai transformar e vai colocar ele como uma saída. Né? Imaginem uma linha de produção. Você inicia com um certo produto aqui, vai se trabalhando com esse produto, vai chegando na metade, vai se trabalhando com ele, quando chega lá no final, chega um produto pronto. Então, na função é o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio, tá? Então, vejam bem, por exemplo, se eu tenho essa lei de formação aqui, f de x, vamos supor que ela esteja aqui no meio, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 1. Então, vejam que eu pego um valor, coloco ele na entrada, um número, esse número processa aqui dentro da máquina e a máquina me manda um resultado aqui. Vejam bem, vamos lá, vamos pensar aqui agora num exemplo. Vamos supor que eu tenho aí um x igual a 1. Né? Esse valor, esse x aqui, é qualquer número de reais. Vamos supor aqui que eu pegue um número x igual a 1. Aplicando, ó, quando eu coloco esse x aqui igual a 1, o que acontece? Ele vai entrar, vai processar dentro dessa lei de formação ou fórmula, dentro dessa fórmula. Então, substituindo aí vai ficar assim, ó, f de 1, né, que é o f de 1, igual. Nós temos 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é 1, mais 1 nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 2. Então, o meu número de saída aqui é igual a quanto? É igual a 2. Percebam que entrou 1 aqui na máquina, processou e a máquina me deu como resultado 2. Então, vejam que eu tenho uma entrada e eu tenho uma saída. Então, nós estamos comparando como um conjunto A e um conjunto B. Né?
O 1 pertence ao conjunto A e o B, esse 2 aqui, pertence ao conjunto B. Entendido até aí? Vamos lá, mais um exemplo aqui. Vamos supor que eu coloque agora um x igual a 2. Vou substituir aqui na fórmula agora, ó, na lei da função. F de 2, como é que vai ficar? Vai ficar 2 elevado ao quadrado mais 1. 2 elevado ao quadrado é 4. Mais 1, eu vou obter quantos? Eu vou obter resultado 5. Então vejam que eu coloquei na máquina 2, processou aqui dentro. Qual é esse processo? É a resolução, né? Resolvemos aí e nós vamos chegar onde? Vamos chegar no número 5. Tá? O 2 está no conjunto A e sai para o conjunto B, chegando em 5. É como se você tivesse esse desenho aqui, ó. Vou até desenhar aqui para você, vamos lá. Desenhar um conjunto aqui, mais ou menos para vocês terem ideia. Aqui nós já estudamos sobre conjunto, né? Um conjunto A e aqui eu tenho um conjunto B. Vamos supor que agora eu tenho aqui, ó, o 1, né? Esse 1 aqui. E aqui eu tenho outro número que é o 2. Eu só trabalhei com 2 números aí, mas pode ser vários números aí. E aqui ele me deu um resultado, ele me deu uma saída. Quanto? Aqui ele me deu 2 e aqui ele me deu 5. Então, como se eu estivesse trabalhando com isso aqui, ó. O 1 corresponde com o 2 e o 2 corresponde com quem? Com o 5. E dentro desse processo eu tenho o que? Eu tenho uma lei de formação que é o F. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então a gente já tem uma noção de como que é uma função. Nós estamos definindo função. Você tem uma máquina, trouxe esse exemplo aqui. Você pega uma máquina, coloca um valor lá dentro dessa máquina, no início dessa máquina, ela transforma e te dá um outro valor ali. Então isso é trabalhar com função. Nós estamos definindo uma função. Ok? Seguindo aqui, vamos lá. Bora ver para a gente entender melhor ainda. Para definirmos formalmente uma função, recorremos a uma segunda ilustração. Então aqui a gente tem outra ilustração aqui para a gente tentar entender o que é uma função. Vamos selecionar todas as dúvidas que alguém possa ter sobre geografia e organizá-lo em um banco de perguntas. Então vejam bem, a gente tem agora aqui várias pessoas que não conseguem entender bem, né, sobre o conteúdo de geografia. Resolvemos criar um banco de perguntas, porém nesse banco de perguntas você vai ter também que criar um banco de respostas. Então você está definindo uma função, porque quando eu defino uma pergunta no conjunto de perguntas, no banco de perguntas, eu vou ter que ter uma resposta referente a essa pergunta lá no banco de respostas, tá? Então vejam bem aqui. Agora todas as possíveis respostas são organizadas em um banco de respostas, né? Tenho perguntas, eu tenho que ter a saída, respostas, tá? Toda pergunta, que é o banco de perguntas, tem uma resposta lá no banco de respostas. Estou falando. Cada pergunta tem apenas uma resposta. Então não posso ter, por exemplo, uma pergunta e quando eu for olhar lá no final, eu ter duas respostas para aquela pergunta. Então isso não é função, tá bom? É importante que vocês percebam isso. Por exemplo, vamos lá. Isso aqui é uma função. Estou definindo como uma função. O que você vai imaginar? Você pega uma pergunta aqui, ó. Por exemplo, você pega a pergunta 1. No conjunto, no banco de perguntas, logicamente que você vai ter que ter o quê? Uma resposta. Tá aqui, ó. Você vai ter uma resposta aqui no banco de respostas. Apenas uma. Você pega outra, por exemplo, aqui a pergunta 2. Você vai ter também uma resposta aqui no banco de resposta. Pergunta 3. Tenho que ter uma resposta aqui no banco de resposta. Pergunta 4. Também vou ter uma resposta aqui no banco de resposta. Então, percebam que o que define uma função? Você tem um valor num conjunto e ele vai ter que ter apenas um resultado no outro conjunto. No caso aqui, nós estamos, ó, como se eu estivesse trabalhando aqui com o conjunto A. Esse aqui, ó, vamos supor que fosse o conjunto A e esse aqui fosse o conjunto B. Mas lá no conjunto B, que é o banco de resposta, vocês estão percebendo aqui que tem uma resposta que não recebeu perguntas aqui do conjunto do banco de perguntas. Mas isso aqui pode acontecer?
pode. Vejam bem, tá? Isso não pode acontecer, como vocês já vão ver aqui no outro exemplo. Ó. Não é função. Aqui eu estou definindo que não é uma função. O que não é uma função? Por que não é uma função? Porque, ó, no banco de perguntas, nós temos uma pergunta que ela não tem resposta no banco de resposta. Se isso acontece, tá? Isso você pode dizer que não é uma função. Por quê? Porque esse correspondente do conjunto B aqui no banco de perguntas, ele para ser uma função, ele tem que ter uma resposta aqui no banco de resposta. Que é o caso que aconteceu aqui nesse primeiro exemplo. Todas as perguntas do banco de perguntas têm uma única resposta no banco de resposta. Sobrou essa aqui, mas aqui não importa. Aqui a gente já vai falar sobre isso, tá? Eu peço que vocês olhem somente para esse conjunto. Ó. Aqui nós estamos vendo que esse elemento, essa pergunta, não tem resposta nesse aqui, tá? Nesse banco de respostas. Tudo bem? Outra forma que você percebe logo que não é uma função, quando você observar o seguinte, ó. Uma pergunta corresponde com duas respostas no banco de resposta. Isso aqui é impossível, você já deduz, né? Poxa, não é possível, porque quando eu tenho duas perguntas, duas respostas para uma pergunta, isso não é válido, né? Então isso aqui não define uma função também, tá? Mas vamos lá, o que eu quero agora que vocês entendam. O que eu quero falar sobre domínio e contradomínio e imagem. Quem é o domínio dessa função? O que é o domínio de uma função? O domínio é a entrada, tá? O domínio é a entrada da minha função. Por exemplo, aqui as perguntas são a minha entrada, né? Então aqui eu defino como domínio da função. Quem é esse conjunto B? Ele é o quê? O conjunto B, ele é chamado de contradomínio. Contradomínio da função, tá? Então aqui nós temos o contradomínio da nossa função. Beleza. Domínio, todos os elementos que pertencem ao conjunto A. No caso aqui, todos os elementos que pertencem ao banco de perguntas. Quem é o contradomínio? Todos os elementos que pertencem ao banco de resposta. No caso eu estou dando aqui como o conjunto B. Tudo bem até aí? E essa separação, ó, esse subconjunto que está aqui dentro, ó, estão vendo aí esse subconjunto? Olha aí. Esse subconjunto que são as minhas respostas, ele é chamado de quê? Ele é chamado de imagem da função. Olha aí. Ele é chamado de imagem da função. Tudo bem? Domínio é a entrada. Contradomínio, todos os elementos da saída. Imagem é o elemento que está recebendo um elemento lá do meu domínio. Tudo bem? Então a imagem, por exemplo, eu tenho 4 perguntas aqui, então eu vou ter 4 respostas. Só posso ter 4 respostas aqui no banco de resposta. Se eu tivesse 5 perguntas, eu teria 5 perguntas no banco de resposta. E essas 5 respostas seriam o quê? Seriam a minha imagem. Tudo bem aí? Tá? Então aqui também, ó. Agora, aqui poderia ser o domínio? Poderíamos, só que é o domínio, né? Mas você sabe que um elemento do domínio, ele não tem correspondente no elemento do contradomínio. Então, se ele não tem, eu não posso definir isso aqui como uma função, que foi o caso que ele definiu que não é uma função. Mesma coisa aqui também, ó. Eu tenho uma pergunta para 2 respostas, então isso aqui também não define uma função. Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos lá, seguindo aqui. Ao banco de perguntas chamamos de domínio da função, já expliquei para vocês ali, né? O banco de perguntas é chamado de domínio da função. Ao banco de resposta chamaremos de contradomínio da função. E as minhas respostas são chamadas de quê? As minhas respostas são chamadas de imagem da função. Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos lá. Percebam no exemplo anterior que eu falei para vocês aqui, se você tem apenas uma pergunta, né, uma pergunta e tem 2 correspondentes com resposta, isso aqui não é uma função. Agora você olha para cá e você pode dizer, professor, mas esse aqui também não é uma função, porque tem um único elemento.
Percebam que esse elemento ele está no contradomínio. No domínio dessa minha função aqui, ó, domínio na pergunta 1 e pergunta 2. Então esse aqui é o meu domínio da função. Vou até logo trabalhar sempre com essa fórmula aqui, ó, domínio da função, df. Tá? Esse aqui é o meu contradomínio, né? Então nós vamos trabalhar com CD de f. Sempre lembra dessas siglas aí, domínio D de f. Contradomínio CD de f. Tudo bem? Então percebam uma coisa, que duas perguntas diferentes, o P1 não é igual à pergunta 2. São perguntas diferentes, né? Então vejam aqui, ó. E corresponde com um elemento no contradomínio. Isso aqui é uma função? Sim, isso define uma função, tá? Então, vejam bem, define uma função. Até aí, tranquilo? Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Funções. Uma representação comum, nesse caso, é a representação a seguir para uma função. Então vejam bem, quando eu defino uma função, eu defino dessa maneira, ó, essa é a forma. Função de A em F, ou de A correspondente em B, no caso aqui, ó, função de A em B. Tá? A gente lê dessa maneira, uma função de A, de um conjunto A ao um conjunto B. Tá? E sempre definindo por essa seta. Vejam bem, eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. Quem é o meu domínio da minha função aqui? Ó? O domínio da minha função, que é o D de F, é igual a quem? Todos os elementos do conjunto A. E quem são eles? É o 1 negativo, é o 1 e o 2. Então esses elementos aqui, eles vão ser o domínio da minha função. Quem é o contradomínio da minha função? O contradomínio eu tenho aqui, que é o CD de F, né? Quem é eles? Quem são eles? Quem são esses elementos? Percebam que o domínio são todos os elementos do conjunto B. Então quem são eles? É o 2, o 4 e o 5. Então esses são os elementos do contradomínio. E quem é a minha imagem? Eu vou colocar agora assim, ó, começam a trabalhar aí imagem como I e M de F. Imagem, conjunto imagem, vai aparecer muito essas abreviações aí para vocês entenderem melhor. Beleza? Então vamos lá. O I de F, quem é o I de F? É somente os elementos que pegaram o correspondente do meu domínio. Então quem é os elementos? Ó, esse aqui é o meu domínio, domínio de F, e esse aqui é o meu contradomínio de F. Quem foi os elementos? Somente o 2 e o 5, né? Esse foi os meus elementos que receberam apenas, ó, quando eu tinha aqui no A, 1 negativo correspondeu com 2. 1 positivo correspondeu com 2. 2 correspondeu com quanto? Com 5. E qual é essa lei? Ó? Dentro dessas informações eu preciso ter o quê? Uma função. Eu coloco aqui com uma entrada, né, um elemento, uma entrada no primeiro conjunto, processa e leva lá no conjunto B como resultado. Ó. Aqui vai me dar um resultado. Então quem é esse procedimento que gera aqui dentro essa informação? É a chamada lei de correspondência ou lei da função. Tá? Ali em cima nós já vimos que é o que? Uma lei da função. E qual é essa lei da função? Essa lei da função é dada por f de x, né? Nesse caso aqui é a função x ao quadrado mais 1. Olha aí, se eu pego aqui o elemento 1 e substituo nessa função, ó, se eu inicio aqui, coloco 1, então vai ficar assim, ó. Vou só levantar mais aqui para vocês verem bem direitinho aqui, ó. Tem um conjunto, vamos supor que eu pegue aqui f de 1 negativo, então vai ficar assim, ó, f, eu pego a lei da função aqui, tá? Em alguns casos ele vai chamar de lei de correspondência, também aqui, ó, lei da função ou lei de correspondência. Isso aqui também vai aparecer muito em alguns livros aí, lei de correspondência. E ainda posso chamar também de fórmula. A fórmula que define, ó, a fórmula que gera aqui no meio, lembra que eu falei para vocês lá do início, função, você tem uma máquina, você tem a entrada, você tem o processo no meio ali e você tem a saída. Então é a mesma coisa uma função, é a mesma definição,
né? Nós estamos definindo, ó. Por exemplo, aqui, se eu pegar o f aqui, né? E lembrando que nós já vamos verificar isso aqui, ó. Todos esses valores aqui que pertencem ao conjunto A, eles são valores de x, ó. X, x e x. Então, cuidado com isso, tá? Então, ó, peguei o primeiro x, igual a menos 1. Apliquei na lei de formação, lei da função, que é menos 1 ao quadrado, entre parênteses, mais 1. E olha quanto é que vai dar, ó. Menos 1 ao quadrado é 1. Mais 1, no caso aqui deu 2. Ó. Então, por isso que o 1 negativo corresponde com o 2 aqui. Tá? A máquina processou aqui e me deu como resultado 2. Beleza. Se eu pegar agora f de 1, quando x for igual a 1, ó, esse 1 aqui, nós vamos colocar 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é 1, mais 1 também nós vamos ter igual a 2. Percebam também que o 1, né, corresponde com o 2 aqui. Isso pode? Claro que pode. Não pode quando nós temos no domínio da função. E agora vamos lá colocar x igual a 2. Vamos colocar aqui, substituindo, vai ficar x igual a 2. Nós vamos ter quem? 2 ao quadrado mais 1 igual. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1, eu vou ter quantos? Eu vou ter 5 como resposta, ou como resultado do conjunto. Então vejam que a minha imagem são os elementos que a máquina processa e me dá como resultado na saída aí essas informações. Beleza? Então é muito fácil de você entender. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá, e quem vai ser esses elementos? Futuramente a gente vai estar vendo o seguinte, ó, que o f de x, ele pode ser substituído, o f de x nada mais é do que o meu y. E quem é esse y? É essa função, é esse resultado aqui, ó. Esse é o valor de y que está aqui, ó. Y, esses vão ser os valores de y. Percebam aqui, ó, se eu tivesse substituído por esse valor, quem seria o x, ó? O x seria quanto? O x seria um negativo, olha aí, x igual a 1 negativo. E quem seria o y? O y seria 2. Está aqui o meu primeiro correspondente. Quando x for 1, x igual a 1. Quem é o meu y? O y é igual a 2 também. Está aqui. Quem seria quando meu x for igual a 2? Quem é o meu y? O meu y é 5. Entendido aí? Então percebam que eu posso trabalhar com essas informações, né? Com esses detalhes importantes aí. Lei de correspondência, a gente já sabe o que é o domínio da função, contradomínio, conjunto imagem, a lei de função, que é a lei que define realmente, né? Posso chamar de lei da função ou lei de correspondência, não tem problema aqui, tá? Pegando o elemento do conjunto A, ele vai me dar um resultado lá no conjunto B. Primeiro se trabalha com a correspondência que está ali no meio, né, com a lei da função, para depois chegar no resultado final. Tudo bem? Então vamos lá definir agora aqui o que é uma função. Definição de função. Considere dois conjuntos não vazios, então percebam que o conjunto A e o conjunto B, eles têm que ser conjuntos não vazios, né? Não pode ser um conjunto vazio, não vai adiantar. Chamamos de função de A em B, cuja representação, está aqui a representação, já defini para vocês ali em cima. Isso aqui é a representação de uma função. Função está definida de A, né, em B. Professor, mas só vai aparecer de A em B? Não, vai aparecer outros conjuntos aí, né? Vai aparecer de reais em reais, uma função de números reais aos números reais. Por exemplo, quando eu coloco aqui a função definida de R em R, significa que eu estou definindo um conjunto que está no conjunto dos números reais e também o meu resultado está chegando no números reais. Tudo bem? Então são essas informações. Uma regra que diz como associar cada elemento do X, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um conjunto aqui, ó. Eu tenho um conjunto aqui no conjunto A e aqui eu tenho um conjunto B. Se eu tenho um valor do X aqui, um valor de X,
ele tem que associar com o valor do y aqui no conjunto B, ó, tá? Ele vai associar no conjunto B. E através, então, quando eu pego um número x e associo no y, eu tenho uma função aqui no meio. Perfeito? Então, ó, um x de A pertencente a A, está aqui, ó, x pertence a um único elemento pertencente a B. Então, cada elemento do conjunto A, ele só pode associar a um elemento no Y. Percebam isso. Tudo bem aí? A gente já viu ali nos casos quando que não é função e quando que é função. Nesse caso, o conjunto A é chamado de domínio, vocês já conhecem agora, já passei para vocês. O conjunto B é chamado de contradomínio da função. E chamamos de imagem o conjunto do elemento de B, que associa os elementos de A. A gente já viu essas informações. Tudo bem? Lembrando que f de x, que é a função, ó, f de x é igual a y, ou seja, é o meu resultado. Tudo bem até aí? Tá? Tranquilo? Bem definido para vocês? Vamos lá na prática, quando a gente for praticar mais algumas questões aí, logo em seguida eu vou estar praticando com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima aula.